Ah, que coisa boa, nós ganhamos, e nós ganhamos com dois tempos muito distintos, né? Depois de um primeiro tempo que realmente estava ruim, um primeiro tempo que estava dando tudo errado, mas vejam vocês como tem algumas práticas, algumas máximas do futebol que elas são eternas. Por exemplo, escala os melhores. Segundo, se os caras estão mal, troca eles. Então tem algumas máximas do futebol, tem alguns clichês, chavões do futebol que não vão mudar nunca. O primeiro tempo era um primeiro tempo capitaneado pelo Edenilson. O segundo tempo é um segundo tempo sem o Edenilson. É um segundo tempo que a gente pode pegar na ordem. Entra o Cristaldo, entra o William, entra o Alisson, depois mais tarde entra o Cuejar. Mas a forma que o Grêmio jogou nesse segundo tempo. Eu tô muito irritado com o lance do Mano mostrar o dedo do meio pro torcedor. Depois ele vai contemporizar, porque depois na hora dos gols ele virou e vibrou com o torcedor, mas essa vitória é importantíssima. Essa vitória é a vitória que tira, sabe, o Grêmio, cara, afrouxa o nó da gravata, porque era complicado, tu ficava sempre com aquele pensamento de não saber se tu ia ter que chegar numa última rodada, tendo que jogar fora de casa, dependendo daqui a pouco de um resultado paralelo e uma vitória. Eu acho que o Grêmio hoje ele alivia. Ah, mas o Palmeiras resolveu preservar. Não tem problema. O problema é do Palmeiras. O primeiro tempo, mesmo com o time reserva, o Palmeiras jogou mais do que a gente. O segundo tempo é um segundo tempo em que o time fica solto. Eu acho que tem algumas coisas muito positivas. O Arthur é chovendo molhado, né? Quando a gente fala, porque o Arthur é o dono do time. O Arthur faz tudo no Grêmio. O Arthur é o cara que desarma, o Arthur é o cara que calcula o espaço do jogo, o Arthur é o cara que planeja a parte tática, inclusive por vezes sendo o técnico dentro de campo, mas a volta do William foi fundamental e o Cristaldo, nós temos aí um jogador que aparentemente começa a se recuperar. A gente tem uma realidade, que é mérito do Mano, que é o Amuso, sem dúvida nenhuma. O Amuso é uma realidade, o Amuso que faz o primeiro gol do Grêmio hoje, mas é um Amuso que briga, é um Amuso que está tentando o tempo inteiro o mano a mano, tentando o 1 contra 1, o X1, de pegar a bola e ir para cima do adversário. Nós temos um Wagner Leonardo hoje que fez uma partida brilhante, todos os lances praticamente. Claro, tem sempre um lance de bola aérea, que o Grêmio falha demais ainda, mas senhores, hoje nós precisávamos ganhar. Nós temos que viver dentro de uma realidade. O Grêmio com o Arthur é completamente diferente do Grêmio que jogou sem o Arthur contra o Botafogo. O Grêmio com o William é um cara que traz e divide um protagonismo com o próprio Arthur. A presença de área que tem, por exemplo, o Carlos Vinícius, ela é fundamental. O Carlos Vinícius sofre o pênalti porque ele busca, ele projeta o corpo à frente dos dois zagueiros para dar a opção do passe do cruzamento do Marcos Rocha, que fez um grande jogo também. O segundo tempo do Grêmio é completamente diferente da primeira etapa. É um segundo tempo do Grêmio querendo, é um segundo tempo do Grêmio criando, é um segundo tempo em que o Grêmio não cedeu tantos espaços assim ao time do Palmeiras. Olha que mudança. E não tem segredo. E eu não estou aqui querendo tirar méritos do Mano. Eu hoje, por exemplo, nas notas, eu vou deixar o Mano sem nota. Porque ele não merece por ter mostrado o dedo do meio para o torcedor. Não merece, ele não pode fazer isso. Uma coisa é ter um rompante de um jogador jovem, que daqui a pouco está começando na carreira, está deslumbrado com alguma coisa, e ele explode emocionalmente, se empolga, exagera e mostra o dedo do meio para um torcedor. Tu tenta pelo menos compreender a atitude de um jovem, intempestiva, emocional, emotiva, não do Mano Menezes, um treinador com mais de 60 anos de idade consagrado no mercado do futebol brasileiro. Mas apesar do Mano, o Grêmio hoje, quando o Mano entende que tem que sacar principalmente o Edenilson, porque o Edenilson represa o Grêmio. Não é nada contra o Edenilson. É que o Edenilson não pode ser protagonista. Tu não consegue trabalhar um futebol sem meias. Eu costumo brincar que o estilo do Mano jogar é quase um sapato mocassim. Tu usa sem meias. O Grêmio precisa ser mais livre para poder jogar. Essa bola que tu tem com a qualidade do Arthur, que tu tem com a volta do William, tu precisa ter um jogador que seja um passador. E isso aconteceu a partir do momento da entrada do Cristaldo. Inclusive o pênalti que é sofrido pelo Arthur, e que é convertido pelo William, ali por volta dos 36, 37 minutos do segundo tempo, é uma jogadaça do Grêmio pelo lado esquerdo, justamente pelos pés do Cristaldo. O Cristaldo avança, o Cristaldo infiltra, o Cristaldo protege a bola, o Cristaldo olha, levanta a cabeça para olhar o espaço onde tinha a projeção do Arthur.
Então o Grêmio do segundo tempo é um Grêmio solto. Eu sei, claro que nós temos que considerar que era o Palmeiras reserva. Mas o Palmeiras reserva no primeiro tempo estava quase colocando a bola dentro do nosso gol, mais do que a gente poderia imaginar que fosse possível no primeiro tempo. O Grêmio consegue fazer o gol de empate aos 47, o gol do Amuso. E aí quando o Grêmio vai para o intervalo com esse resultado recuperado, porque toma o gol aos 23 e consegue empatar aos 47, o Grêmio vai para o intervalo com uma outra vida. E a gente dizia aqui, fazendo uma figura de linguagem, como se o Mano estivesse nos ouvindo: Mano, Papai do Céu tá te ajudando. Então faz o seguinte, já que tu conseguiu esse empate no final do primeiro tempo, por favor, não insista, não dê chance ao azar. Não volta pro segundo tempo com o Edenilson. Deixa o Edenilson no chuveiro. É muito legal a atitude do William de ir lá e tentar recuperar o Edenilson. Faz o gol dele, o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio. Vai lá, abraça o Edenilson, pede pro torcedor aplaudir. Esse é o papel de um líder e de um craque como é o William. O William é assim. Ele precisa ter essa liderança. Ele precisa interceder e pedir pro torcedor aplaudir o Edenilson. Mas o torcedor não tá pegando no pé do Edenilson. O Edenilson é um jogador abaixo da linha de necessidade que o Grêmio precisa. O Edenilson nunca foi e nunca será protagonista. Mas nós ganhamos. E o importante hoje era vencermos, era ganharmos com tranquilidade. Não foi tão tranquilo assim, né? Nós tomamos um gol aos 48 do segundo tempo e o placar terminou 3-2. Mas hoje era ganhar. Hoje era aproveitar a oportunidade que o Palmeiras nos ofereceu. O técnico Abel Ferreira decidiu preservar o time dele para jogar a final da Libertadores no sábado e com isso abriu a porteira. Nós precisávamos aproveitar. Apesar do Mano Menezes, a gente ganha um jogo interessantíssimo. Tem até que ver, eu não lembro de cabeça qual foi a última vitória que nós tivemos, por exemplo, de virada, mas precisávamos dessa vitória. Agora na terça-feira que vem tem o Fluminense, dentro de casa de novo, 9h30, nós podemos ganhar novamente do Fluminense, para quem sabe a gente termina esse campeonato brasileiro pelo menos reconfortado. Repito, o fato do Mano Menezes mostrar o dedo do meio pro torcedor, nada vai apagar. Ele não pode fazer isso. Isso é uma falta de respeito com a nossa história. Isso é falta de respeito pro time, o primeiro grande time que botou comida no prato do Mano. Ou o Mano esquece que em 2005 ele foi buscado lá no Caxias para então começar a fazer uma carreira um pouco maior quando chegou no primeiro clube de ponta que ele trabalhou. O Mano não pode fazer isso. O Mano tem estrutura para poder suportar a vaia do torcedor. Nós não vamos tirar agora o direito do torcedor de vaiar. O torcedor paga ingresso, ele se associa, ele compra camisa, ele compra produto, ele pega a estrada de 8, 10, 12, 16 horas às vezes para poder atravessar estados, cidades, para poder ver o Grêmio, e aí ele não vai ter o direito de vaiar o Mano Menezes. O Mano Menezes tem que aceitar. Ele sabe que o torcedor não quer. O torcedor não quer o Mano Menezes. O torcedor vai ter que suportar o Mano Menezes porque vai ficar para a próxima gestão. Mas ele não pode fazer isso que ele fez. O Mano Menezes está errado. E o jogo hoje é um jogo de 2 tempos. Sabe qual foi a diferença? O tempo que jogou com o Edenilson, nós sofremos, jogamos menos e por ajuda dos deuses do futebol empatamos. A partir do momento em que saiu o Edenilson, o time soltou, o time teve os jogadores em todas as funções, nós melhoramos e jogamos mais do que o Palmeiras no segundo tempo. Então é um Grêmio de 2 tempos, mas era um Grêmio sem dúvida nenhuma que precisava hoje, de qualquer forma, ganhar esse jogo contra o Palmeiras.